Oi, pessoal. Continuamos com o estudo da função de onda e hoje falaremos sobre o momento, tá? Tínhamos visto que o valor esperado da posição de uma partícula estava dada pela seguinte expressão: era a integral de menos infinito até infinito da posição da partícula vezes a densidade de probabilidade, que estava dada pelo quadrado da função de onda, integrada no eixo x, né? A pergunta é, o que significa esse valor esperado, exatamente? Para responder a essa pergunta, vamos analisar dois casos, duas possíveis respostas. Primeiro vamos ver a resposta errada e depois a resposta certa, tá? O que significa esse valor esperado? Então, aqui tenho uma janela explicando o que ela não significa. O valor esperado não é a média de medições sucessivas sobre a mesma partícula, né? Você calcula a média dos resultados de medições sucessivas sobre a mesma partícula. Por que não? Suponha que você tem sua função de onda aqui, né? E ela está nesse estado, né? A partícula está em esse estado que eu sublinhei aí. Quando você realiza a primeira medida, digamos, você encontra a partícula no ponto x0, tá? Só que essa primeira medida, ela vai modificar a função de onda original. Então, a segunda vez que você realiza a medida, a função de onda vai estar colapsada, né? Ela vai estar agora com essa forma aqui. Vai colapsar em x0, porque você achou x0 na primeira medida. Então, na segunda medida, você também obterá x0. E todas as seguintes medidas, em todas elas, você obterá também x0. Então, a média que você obteria nesse caso seria x0. Não representaria, né, uma média, que é a equação de Schrödinger, que essa expressão está me dando, né? Por quê? Porque você está misturando. Aqui você tem um estado, o primeiro é um estado que depende da equação de Schrödinger, né? E o segundo e todos os subsequentes são funções de onda colapsadas, que não dependem, não seguem a equação de Schrödinger. Então, essas medições sucessivas sobre a mesma partícula não me dão o valor esperado que eu quero, né? Então, vamos ver agora o que sim significa esse valor esperado, tá? Ele é a média dos resultados de medições sobre um ensemble de partículas identicamente preparadas. O que é isso? Um ensemble de partículas identicamente preparadas. Quer dizer, você, de alguma maneira, para diferentes partículas, você cria o mesmo estado, coloca elas todas no mesmo estado, portanto, todas elas terão exatamente a mesma função de onda, a forma dela será igual, idêntica, né? Com essas, ou pode ser a mesma partícula ou partículas diferentes, mas o importante é que sejam idênticas e que elas tenham idêntico estado, né? Então, quando você realiza a primeira medida, você obterá um valor x1. Na segunda medida, você obterá um valor x2 e assim, até a enésima medida, onde você obtém xn. A média seria a média daqueles resultados que você obteve. E é isso que está significando esse valor esperado. Esse valor esperado seria igual a essa média, tá? Então, vamos voltar aqui à minha janela principal. E vamos ver como seria a expressão final, né?
Aqui abri o Scratch, que já tinha escrito isso. O valor esperado, então, é a média de repetidas medições de um ensemble de sistemas identicamente preparados. Ele não é a média de repetidas medições do mesmo sistema, né? E cabe aqui a pergunta, o que é essa média, esse valor esperado, né? Como é que ela evolui no tempo, né? Nos interessa saber como é que ela vai sendo modificada ao longo do tempo, né? Porque ela tem uma dependência com o tempo, por isso ela é calculada a partir da função de onda que depende do tempo e ela evolui, ela é modificada ao longo do tempo. Então esse valor esperado, ele vai ser modificado ao longo do tempo. Para analisar isso, então precisaríamos calcular como é que é a variação desse valor esperado da posição da partícula com o tempo, né? Eu coloco aqui novamente, isso é igual a derivada em função do tempo e vou colocar aqui a expressão do valor esperado, menos infinito até infinito dx vezes a função de onda ao quadrado vezes dx, né? Isso aqui é uma função no tempo, né? Ela não depende de x. Quando você integra em x, a dependência de x, de toda essa integral, ela desaparece, né? Então, isso aqui é função apenas do tempo. Então, eu vou tentar introduzir essa derivada dentro da integral. Quando eu faço isso, então, já que dentro eu tenho x, né, eu preciso derivar isso apenas no tempo, então essa derivada total vai se converter em derivada parcial. Então aqui vou ter integral de menos infinito até infinito. X seria tratado então como uma constante, vezes a derivada parcial em função do tempo da função de onda ao quadrado de dx, né? Então, esse termo aqui, eu conheço ele, eu me lembro dele, eu tenho calculado ele anteriormente. Então, eu vou abrir aqui meu Scratch para lembrar para vocês. Vou procurar essa derivada do quadrado da função de onda. Está aqui. Derivada do quadrado da função de onda. Então, eu posso substituir aqui, ó, derivada do quadrado da função de onda. É essa aqui. Então, eu posso substituir esse valor aqui, nessa minha solução. Então, eu quero a derivada em função do tempo do valor absoluto da posição da partícula. Isso vai ser igual, então, o IH2M, vou tirar ele do parênteses, da integral, desculpa. Então, vou colocar aqui fora da integral IH cortado sobre 2M. Isso vai ficar vezes a integral de menos infinito até infinito de x vezes derivada parcial, já não em função de tempo, senão de x, né? Notem que interessante, vezes o complexo conjugado da função de onda, vezes a derivada da função de onda em função de x, menos derivada do complexo conjugado da função de onda em função de x, vezes a função de onda, de dx, né? Então, eu vou fechar aqui meu Scratch. Aqui complicou, né? Aqui está mais complicado. Então, o que eu vou fazer aqui é integrar por partes. Tá? Eu vou chamar essa função, esse valor x, né? Vou chamar de função f. E esse termo todo, vou chamar ele de g. E vamos lembrar aqui, para fazer mais fácil nossa vida, vamos lembrar da integração por partes. Integração por partes. Tá? Então, você tem um produto, né,
a derivada em função de x desse produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Muito fácil, né? Você lembra disso facilmente. Então, aqui eu somente reordeno os termos, passo esse termo para o outro lado. Esse cara, não, ele fica quieto, né? Ele fica quieto. Esse cara passa para o outro lado com sinal negativo. E esse outro termo vai para o final aqui, positivo também, né? E integro nos limites a e b. Isso aqui fica integral de a até b. Essa parte aqui fica menos a integral de a até b. E essa parte aqui é a derivada em função de x. Quando eu integro em x, vou obter a função f vezes g. E isso avaliado em a e v, nos limites a e v. Então, essa é a expressão que eu quero. É essa que eu vou utilizar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar, aonde colocamos isso para que não atrapalhe? Aqui. Aqui não consigo ver. Ah, caramba. Aqui, vou botar aqui embaixo. Tá? Então, f derivada em função de x dg de dx, né? Isso, então, tudo isso vai ser igual, então, a toda essa parte aqui, né? Desde o começo da integral, isso vai ser igual a menos a integral de menos infinito até infinito de derivada de f, mas f é x, então derivada de x vai dar 1, né? Então, vezes g, então vai ficar psi complexo conjugado, derivada de psi em função de x, menos derivada de psi complexo conjugado em função de x, vezes psi. Tudo de dx. Mais f vezes g, que seria x vezes esse termo aí, novamente, psi, derivada de psi em função de x, menos derivada de psi conjugado em função de x vezes psi. Isso avaliado em menos infinito e infinito, né? Mas o que acontece? Na medida que x vai para mais ou menos infinito, a função de onda, tanto ela quanto o seu complexo conjugado, elas têm que ir para zero. Senão esse termo não é normalizável, não conseguiríamos normalizar ela, né? Então, todo esse pedaço aqui, como tem aqui uma psi conjugado e esse psi, né? Todo ele iria a zero quando é avaliado em infinito e menos infinito. Então, só restaria esse pedacinho aqui. Eu vou fechar aqui minha integral por partes para poder ver melhor aqui. Então, como é que ficaria? A derivada do valor absoluto, do valor esperado, né, da posição da partícula em função do tempo, vai ser igual a I vezes H cortado sobre 2M com sinal negativo, né, menos, vezes a integral de menos infinito até infinito de psi complexo conjugado, derivada de psi em função de x, menos derivada do complexo conjugado de psi em função de x, vezes psi de dx. Né? Então, isso aqui, vamos separar aqui. Então, fica assim. Esse termo aqui, eu vou separar, segundo termo, eu vou separar em dois pedaços. Isso vai ficar menos IH cortado sobre 2M, vezes a integral de menos infinito até infinito de psi complexo conjugado, derivada de psi em função de x, vezes d dx, menos a integral de menos infinito até infinito de derivada de psi complexo conjugado em função de x, vezes psi. Né? Fecha parênteses. Então, esse termo aqui, eu vou também integrar ele por partes. Eu vou considerar que psi complexo conjugado é uma função g e psi é a função f. E vou abrir meu Scratch para lembrar novamente como é que era
a integração por partes. Então, ele me atrapalha bastante. Então, muito grande. Vamos ver se... Aí, legal. Então, esse termo aqui, menos essa expressão, né? Não, aqui tem que ser, não tem que ser o G, tem que ser o F. Esse psi complexo conjugado, vamos botar aqui assim. O psi complexo conjugado é o F e o psi é o G. Então aqui, esse termo, se você identifica ele aqui nessa integração por partes, esse com esse, ele vai ser igual então a integral de F. F seria o complexo conjugado de psi, vezes a derivada parcial de g em função de x de dx, menos, né, esse termo aqui, que passa para o outro lado com negativo. Seria F, seria psi complexo conjugado vezes psi, avaliado em menos infinito e infinito, né? Mas, agora sim, não preciso mais desse scratch. Mas esse pedaço aqui, ó, já tínhamos visto, né? Na medida que x vai para infinito, psi, o complexo conjugado, vai para zero. Então, isso aqui avaliado em infinito dá zero. Então, esse termo aqui, que é o único que fica aí desse lado, é igual a esse termo aqui. Os dois são iguais, né? Então, a integral vai ficar assim, a expressão, né? A derivada em função do tempo do valor esperado, né? Eu confundo o tempo todo valor absoluto e esperado. O valor esperado vai ser igual a menos I vezes H cortado sobre 2M, sobre M agora, né? Que tem dois termos embaixo, sobre M, a integral de menos infinito até infinito de psi complexo conjugado, derivada de psi em função de x vezes d dx. Então, essa expressão aqui, o que ela representa? O que ela faz? O que fazemos com essa expressão aí, né? Note que estamos falando da velocidade do valor esperado de x, né? Que não é a mesma coisa que a velocidade da partícula. Aliás, nada do que temos visto anteriormente nos deixaria calcular a velocidade de uma partícula, né? Também não é claro o que velocidade significa em mecânica quântica. Se uma partícula não tem uma posição determinada antes da medição, tampouco terá uma velocidade bem definida. A única coisa que podemos responder é que a velocidade ela terá a probabilidade de assumir algum determinado valor. Mas veremos mais sobre isso depois, tá? Por enquanto, é suficiente postular o seguinte, que a velocidade, que o valor esperado da velocidade de uma partícula é igual à derivada em função do tempo do valor esperado da posição da partícula. Vamos postular isso por enquanto. Mas é mais frequente trabalhar com momento do que com velocidade. Momento você sabe que está dado pela massa vezes a velocidade, né? Então, o valor esperado do momento, né? Se considerarmos a massa como constante, ela sai, seria igual a quê? A massa né? A massa vezes a derivada da posição em função do tempo.
É isso? Se substituirmos essa expressão que calculamos aqui em cima, vai ficar assim. Massa com essa massa vai se eliminar e vai ficar assim. Isso vai ser igual a menos I vezes H cortado a integral de menos infinito até infinito de psi complexo conjugado derivada de psi em função de x d de x. Legal. Essa seria então a expressão do valor esperado do momento. Eu vou vou expressar essas duas, tanto a do momento quanto essas duas expressões, eu vou colocar elas de outra maneira, um pouquinho diferente. Então, tanto do momento quanto da posição da partícula, os valores esperados. Então, vamos a carregar, que eu estou com preguiça de voltar a escrever aqui o valor esperado da posição. Aqui, legal. Então, tenho o valor esperado da posição, o valor esperado do momento. Vou escrever eles de outra maneira. Tá? Primeiro da posição. O valor esperado da posição da partícula é igual... Esse termo aqui, que é a função de onda ao quadrado, é igual à função de onda vezes o complexo conjugado dela. Né? Então, eu posso colocar assim. Esse valor esperado é menos a integral... Não, a integral de menos infinito até infinito do complexo conjugado da função de onda vezes x. Tudo vezes a função de onda de dx. Legal, já fiz isso com o valor esperado da posição da partícula. Vamos fazer a mesma coisa com o momento. Vamos expressar ele de outra maneira, tá? Isso vai ser igual, então, o menos IH cortado, vou colocar dentro da integral. Então, vai ficar aqui a integral de menos infinito até infinito. O psi complexo conjugado está aqui. Vou abrir um parênteses. Aqui vou colocar um menos IH cortado. Derivada em função de x. De psi. Tudo de dx. Né? Então, já tenho as duas expressões. Mas há uma analogia entre as duas, né? Nas duas expressões, você tem um sanduíche. Tem aqui complexo conjugado, psi, psi. A única coisa que diferencia uma da outra é ou x, no caso do valor esperado da posição, ou essa expressão aqui, no caso do valor esperado do momento. Então, esses termos aqui, esse em cima e esse embaixo, são conhecidos como operadores. Operador é uma instrução. Ele está instruindo a função que vem depois dele a fazer alguma coisa. No caso do operador de posição, ele está instruindo a função de onda a multiplicar pelo valor da posição. No caso do operador do momento, está instruindo a que essa função de onda ela seja derivada em função de x e depois seja multiplicado vezes menos IH cortado. Então, podemos expressar, né, o valor esperado da posição e do momento como esses sanduíches. Né? E podemos fazer a mesma coisa com outras variáveis dinâmicas, de idêntica maneira, com outras variáveis dinâmicas. E como seria? Mas teríamos que expressar essas variáveis dinâmicas em função do momento e da posição. Tá? Por exemplo, você sabe que a energia cinética ela é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Com a velocidade não posso fazer isso. Tenho que traduzir em função do momento e da posição.
Então, isso eu sei que é igual a 1 sobre 2m vezes o momento ao quadrado. Agora sim, eu posso trabalhar em cima disso. Ah, não, isso aí é muito fácil. Vamos trabalhar então com o momento angular. O momento angular, você sabe que está dado pelo produto vetorial da posição vezes a massa vezes a velocidade, né? Mas isso aqui é um momento, então você pode expressar todas as variáveis dinâmicas em função da posição e do momento. Então, suponha que você tem uma variável dinâmica e ela depende da posição e do momento, né? Como você calcularia então o valor esperado dessa variável dinâmica, né? Você faria assim: o valor esperado daquela variável dinâmica, ele vai ser igual a, faz analogia com o que está em cima, né? Integral de menos infinito até infinito do complexo conjugado da função de onda vezes a função que representa a variável dinâmica, ela avaliada nos operadores, operador posição e operador momento. Vezes a função de onda de dx. Você faz um sanduíche, né, dela. Mas aqui você expressa ela em função dos operadores, esses dois, né? Então essa é uma receita para calcular o valor esperado de uma variável dinâmica, né? Podemos aplicar isso no exemplo que vimos lá em cima, né? A energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, igual a 1/2 de P ao quadrado sobre a massa, né? Como seria nesse caso? Seria o valor esperado da energia cinética, seria a integral de menos infinito até infinito do complexo conjugado da função de onda vezes o operador. Seria 1 sobre 2m, a função do operador, né? 1 sobre 2m vezes o operador momento. O operador momento é menos IH cortado derivada em função de x. Isso ao quadrado, né? Operador momento ao quadrado. É isso. Então, se eu elevar ao quadrado, isso aqui vai dar h cortado ao quadrado derivada ao quadrado em função de x ao quadrado. Então, vou substituir isso aqui e vai ficar h cortado ao quadrado derivada ao quadrado em função de x ao quadrado, tudo aplicado em psi de dx, né? Como é que fica isso? Vai ficar o h cortado. Aqui tem um sinal menos que está faltando. P ao quadrado P ao, menos i vezes menos i é menos i ao quadrado. Ou menos i vezes menos i, perdão, é menos 1. Né? Então está faltando um sinal. Eu vou ter o sinal aqui. E vai ficar h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a integral de menos infinito até infinito de psi complexo conjugado derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado. Tudo d dx. Essa é a maneira de calcular, então, o valor esperado da energia cinética. Então, essa fórmula aqui, ela me dá uma receita, né, de como calcular o valor esperado para qualquer variável dinâmica. Ok, então vamos ao seu dever de casa. Tá? Bom, primeiro, tínhamos visto, né, que a derivada do valor esperado da posição de uma partícula em função do tempo, ela está dada por essa expressão. A gente foi e calculou dessa maneira, né? Fizemos isso, vimos que era igual a isso e continuamos resolvendo, né? Então,
aqui eu pergunto, por que não aplicamos integração por partes diretamente aqui, nesse pedaço aqui? Por que tivemos que fazer esse outro passo? Então, esse é o primeiro dever, tá? A segunda questão é: demonstre que a derivada do valor esperado do momento de uma partícula em função do tempo é igual ao valor esperado de menos a derivada do potencial em função da posição. Tá? A terceira questão é: suponha que você tem uma partícula que está sob a influência de uma energia potencial V e você modifica essa energia potencial. Você soma uma constante, V0. Você sabe que em mecânica clássica, mudar esse potencial não muda nada. Não muda na solução das equações da física clássica, né? Porque é a mesma coisa que mudar o referencial, né? Mas em mecânica quântica, então, eu quero que você demonstre que esse potencial ele vai gerar na função de onda um fator de face. Demonstre que o fator de face é dado por isso, por essa expressão aí. E também eu quero que você demonstre qual é o efeito desse fator de face no valor esperado de alguma variável dinâmica. Tá? Então tá bom. Muito obrigado.